Está iniciando, nesse exato momento, mais um Vem Pra Cá, com a participação de Isaac Gomes. Está aparecendo agora na sua tela, Isaac Gomes. Seja muito bem-vindo e bem-vinda, meu público amado, querido. Vamos começar agora com mais entretenimento, com mais um bloco para vocês. A Centro TV está passando por situações que só Deus na causa, mas com a ajuda de todos a gente vai conseguir recuperar o que a Sente perdeu. Os seus inscritos, que o canal foi derrubado, mas todo mundo se ajuntando e recuperando o que era antes a Sente TV. Uma nova história está iniciando na Sente TV. Então, está no ar agora o Vem Pra Cá, com a participação de Isaac Gomes. O furacão Milton. O furacão Milton, que atingiu os Estados Unidos, esta semana chamou a atenção de todos o planeta. Os cientistas chegaram a acreditar que ele poderia ser o mais poderoso furacão já registrado. O Milton perdeu força, mas levou a questão porque os furacões estão ficando mais frequentes e destrutivos. Veja essa reportagem a seguir. Cenas impressionantes que espantaram o mundo. A natureza na sua versão mais poderosa. Bem, na saída para Tampa, a gente teve que atravessar algumas estradas no meio do caminho cobertas de água. Ainda bem que nós conseguimos cruzar. Militares foram convocados para ajudar no resgate e na retirada de escombros. Esta é a praia de Sextaqui. O mar está calmo agora, mas foi por essas águas que o furacão Milton chegou na noite de quarta-feira. E a massa de água trazida pelo Milton entrou aqui por esse canal, foi tão forte que destruiu boa parte da rua. E a tempestade pegou de frente todas essas casas que ficam na beira da praia. A Beach Road, a rua dessa praia, foi arrasada. A Milena é uma brasileira que mora em Sextaqui há 5 anos e conta como foi enfrentar a força do Milton. O barulho foi ensurdecedor. Nós colocamos essa poltrona na porta, mais uma sapateira para segurar, porque eu achei que a porta ia voar, de tanto vento. E após isso, eu falei, vamos entrar no lavabo, porque... Onde que vocês entraram? Aqui. Mostra pra gente aqui. Nós entramos aqui. Ah, vocês ficaram aqui no banheirinho. Aqui no banheirinho. Nossa, mas é muito pequeno. Minúsculo. Ficou meu marido e mais meus gêmeos de quase 3 aninhos. E você? E eu. Ficamos bem apertados lá, com água e aguardando. Só que... Quantas horas vocês ficaram? Nós ficamos em volta de 3 horas. Além da destruição, os moradores enfrentam a falta de energia elétrica. Em toda a Flórida, cerca de 1.700.000 pessoas estão na mesma situação. A geladeira tá quente já, né? Praticamente. Tá quente a geladeira. Desde quarta-feira estamos sem energia elétrica. E é judiação, porque perdemos tudo. Os moradores da Flórida já estão acostumados com a passagem de furacões. A diferença agora é que esta pode ser a temporada mais devastadora dos últimos anos, como mostra Lidiane Sayuri. Nos Estados Unidos, a temporada de furacões costuma ser entre os meses de junho e novembro. O Milton se formou no dia 5 de outubro, no Golfo do México, como uma depressão tropical com 55 km por hora. No dia 6, já havia evoluído para um furacão de categoria 1, com ventos de 140 km por hora. No dia 7, atingiu pela primeira vez a categoria 5, com velocidade de 260 km por hora. Um furacão surge quando a água dos oceanos passa dos 26 graus e evapora.
O vapor sobe e encontra camadas mais frias, formando grandes nuvens de tempestades. A temperatura do Oceano Atlântico ao norte do Equador, inclusive no Caribe e no Golfo do México, bateu todos os recordes desde o ano passado, mas principalmente esse ano. Isso significa que os furacões que surgem quando a temperatura está muito alta, eles ficam muito fortes. Em 24 horas, o Milton passou da categoria 1 para a categoria 5. Desde 1969, os pesquisadores passaram a classificar os furacões em categorias, 5 ao todo. Na categoria 1, os ventos podem atingir 153 km por hora, o suficiente para provocar pequenos danos. Na categoria 2, os ventos chegam a 177 km. Objetos pesados podem ser arrastados. Quando alcança a categoria 3, com ventos de 208 km, postes são arrancados. Na categoria 4, o vento é tão forte que é capaz de destruir árvores e arrancar a fiação elétrica. Quando alcança a categoria 5, o resultado é devastador. Ventos de até 252 km por hora são capazes de deixar regiões completamente inabitáveis. O furacão Milton alcançou a categoria 5 tão rapidamente que os especialistas cogitaram a criação de uma nova classificação, o furacão categoria 6, que passaria a incluir, além da velocidade dos ventos, a quantidade de água que o fenômeno seria capaz de arrastar para dentro do continente. As imagens fizeram muitos brasileiros se perguntarem sobre as chances do país ser atingido por fenômenos como Milton. Segundo os especialistas, poucos furacões conseguem se aproximar da linha do Equador. Além disso, as águas oceânicas do Brasil não chegam à temperatura média de 26 graus, condição ideal para a formação de furacões. Mas o fator principal é que o vento, a gente chama vento de altos níveis, acima de 5 km até 12 km, eles são muito fortes saindo da América do Sul, então eles carregam todo o vapor d'água. Toda essa umidade que evapora do oceano, ela vai para outro local, não forma furacão. O fenômeno mais próximo registrado aqui foi o ciclone tropical Catarina, que atingiu a região sul do Brasil em 2004. De junho até agora, 13 tempestades tropicais foram registradas na região do Atlântico. 9 evoluíram para a categoria de furacões. O último deles, o Milton, atingiu o solo americano na noite da quarta-feira. Perdeu força, mas mesmo assim causou muita destruição. As imagens feitas pelas câmeras desse hotel registraram a chegada do furacão. Aos poucos, a piscina desapareceu encoberta pela água do mar. Patrícia é americana e mora nesse condomínio só para pessoas aposentadas. Aqui, a destruição foi grande. A gente está entrando aqui no que a Patrícia chamava de uma espécie de escritório, um quarto que ela tinha aqui. Só sobrou praticamente o carpete. A Patrícia, dona da casa, me disse que aqui no condomínio onde ela mora, uma a cada 3 casas foi atingida bruscamente pelo furacão Milton, ou seja, levando partes do telhado, partes das paredes, e também a chuva acabou atingindo bastante a mobília das casas. Por isso que a gente vê tanta coisa aqui do lado de fora que virou lixo. Os moradores ainda estão sem água e sem energia elétrica, ou seja, fica muito difícil voltar a viver aqui. É um sentimento de muita tristeza. Você chegar aqui e ver o que aconteceu com a sua cidade. Um lugar que você sempre está com a sua família, com seus amigos. Furacão Milton, se teve o alerta que para a população deixar o estado, deixar o país de origem para fugir desse terrível furacão que aconteceu nos Estados Unidos.
Morreram familiares, amigos, queridos. Agora, olha só essa matéria. Mais de 760 mil imóveis em São Paulo e na região metropolitana estão sem energia elétrica há 48 horas depois que um temporal atingiu o estado na noite de sexta-feira 11. Com os eventos chegaram a 108 km por hora, de acordo com a Federação de Ordens, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo. Mais de metade dos estabelecimentos comerciais da região metropolitana estão fechados por causa da falta de energia. Muitos temporais atingiram cidades, até mesmo hotéis, bares, restaurantes estão sem funcionar por falta de energia. 48 horas sem energia. E ainda estão sem energia. Algumas cidades de São Paulo, por causa de vários temporais, estão sem energia. Estão sem energia elétrica. Sem energia elétrica. Sabe o que significa sem energia elétrica? Às vezes estão ali, às vezes bota lá na geladeira um arroz, um feijão para congelar. E às vezes pode até ficar podre sem energia. Então, muitas famílias estão sem energia. Hotéis que às vezes ligam com aquele chuveiro elétrico estão sem energia. O que vai acontecer, estado de São Paulo? Cadê os prefeitos? Cadê os governadores? Cadê os presidentes? Para dar continuidade ao seu trabalho. Para dar continuidade ao seu trabalho na região de São Paulo. Tem que correr o quanto antes. O quanto antes. Eleições passou. Todo mundo querendo voto. Agora, para ajeitar a população, colocar a luz elétrica, não coloca. Então, vamos melhorar essa situação aí em São Paulo. E não é só lá em São Paulo não, é interiores também sem energia. O que é isso, população? O que é isso, presidente? O que é isso, governante? Está na hora dessa população mudar. Então pode ir aí agora na reportagem a seguir. Este seria um dia de grande movimento neste restaurante de São Paulo. Mas está assim, vazio e sem energia elétrica. O que nos deixa mais triste é que foram 40 minutos de chuva. E esses 40 minutos de chuva nós estamos fechados desde sexta-feira à noite. Sem movimento, sem clientes. Luiz acredita que o prejuízo chegue a mais de R$100 mil. Nossas câmeras frias agora estão vazias, porque nós tivemos que doar grande parte dos alimentos e passar para alguns amigos aqui as carnes para guardar mais uns 2, 3 dias aqui, se isso voltar em 2, 3 dias. De acordo com a Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo, mais da metade dos estabelecimentos comerciais da região metropolitana estão fechados por causa da falta de energia elétrica. O setor vive um prejuízo milionário de novo. Intempéries climáticas acontecem. O que não pode acontecer é a demora no restabelecimento da energia e a falta de comunicação. Nós não sabemos até hoje quando vai voltar. A queda de energia aconteceu depois que um temporal atingiu São Paulo e a região metropolitana na noite de sexta-feira. Os ventos chegaram a 108 km por hora. 386 árvores caíram. Ao todo, mais de 2 milhões de casas e estabelecimentos comerciais ficaram sem luz. 7 pessoas morreram no estado por causa da tempestade. Em novembro do ano passado, São Paulo passou por situação parecida depois de um temporal. Alguns imóveis chegaram a ficar até 6 dias sem energia. O Ministério Público vai incluir o último apagão no inquérito que investiga possíveis irregularidades nos serviços prestados pela Enel, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica na capital e em cidades da região metropolitana de São Paulo. Desde novembro do ano passado, a Enel já tinha sido notificada que deveria colocar mais equipes nas ruas, principalmente nos lugares mais afetados, né?
nas regiões mais afetadas. Mas, aparentemente, ela não tomou essa providência. Na época, a Prefeitura de São Paulo entrou com representações na Justiça para suspender o contrato da Enel. Também encaminhou para a Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê que os municípios possam participar do planejamento, acompanhamento e desdobramentos dos contratos, além de poder aplicar penalidades decorrentes da má prestação dos serviços. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, criou uma sala de situação neste final de semana e determinou que a Agência Nacional de Energia Elétrica cobre rapidez da Enel para o total restabelecimento dos serviços na região metropolitana de São Paulo. Já a ANEEL convocou uma reunião com a Enel para tratar do assunto. A empresa informou que até às 2h30 da tarde de hoje, cerca de 1.300.000 clientes tiveram o serviço normalizado e que trabalha para restabelecer todo o fornecimento. E nosso programa fica por aqui.